Não, em 2 Samuel, capítulo 6, eu vou ler os versos de 5 a 11. É um texto conhecido até. O texto fala assim: Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. E desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou ali a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou, e a toda a sua casa. Hoje nós vamos falar um pouco sobre essa história, que Deus falou muito comigo nessa palavra por conta de um impasse pessoal que eu vivi essa semana. Desde domingo eu tenho andado muito reflexiva, né? E Deus sempre nos dá escolhas. Deus está sempre colocando diante de nós, conforme a palavra diz, escolha o bem e o mal, para que a gente possa escolher e viver, né? E através de Uzá, né? Ele me mostrou como que, espero que mostre a vocês também, como que a imaturidade e levar as coisas sagradas com irreverência podem nos levar à morte, no caso a morte espiritual. E através de Obed-edom ele pode mostrar como que a obediência e a maturidade podem trazer benefícios, né, da presença de Deus na nossa vida. A Arca da Aliança, que estava sendo levada no caso, né, por Davi e toda a congregação de volta a Jerusalém, ela era feita de acácia. A acácia é uma madeira muito nobre, era a mais nobre que existia, era muito resistente. A Arca da Aliança também era feita de metal, né, metal precioso. Eles eram símbolos, esses eram símbolos da eternidade e da glória de Deus. Em toda a batalha de Israel, essa arca ia como um símbolo da presença de Deus e da garantia da vitória. Era como se o próprio Deus em pessoa estivesse entre eles a pelejar suas guerras. E essa mesma arca havia sido levada pelos filisteus após a morte do sacerdote Eli, havia sido levada com eles. Está lá em 1 Samuel capítulo 4, versos de 10 a 18. Eles levaram os filisteus, né, levaram a arca e colocaram lá no templo do deus Dagon. E aí essa arca trouxe grande terror sobre os filisteus. Um dia eles chegaram lá e o deus Dagon foi ridicularizado. Ele estava sem cabeça e sem os braços. A arca tinha decepado a cabeça e os braços do deus Dagon diante deles, né? O povo foi punido com tumores, né, e com uma praga de ratos como eles nunca viram antes. E eles resolveram devolver essa arca para o povo de Israel, fabricando tumores de ouro, 5 tumores, um para cada cidade da Filístia, para aplacar a ira do Senhor, e com ratos de ouro também, né? Querendo assim aplacar a ira do Senhor, devolver a arca com esses tumores de ouro e esses ratos de ouro. Por onde a arca passou ali, ela trouxe terror, até chegar à casa de um sacerdote de Israel chamado Abinadab. Lá a arca do Senhor se estabeleceu por um período de 20 anos, após consagrarem o filho de Abinadab, Eleazar, como guardião da arca. Está tudinho lá em 1 Samuel capítulo 4, 5, 6 e 7. Os filisteus, quando levaram essa arca, eles colocaram ela em carros, né? O livro de Números, capítulo 3, o Pentateuco, ele tem várias leis, né, de como o povo deveria proceder. Em Números, capítulo 3, verso 30 e 31, ele fala bastante sobre o ofício dos levitas, e em especial sobre o ofício de um grupo de levitas chamados coatitas. Lá esclarece bastante, especificamente, sobre como que a arca devia ser conduzida. Ela devia ser conduzida pelos filhos de Coate, né, os coatitas, com varais nas costas, a pé, né? Nunca em carros. Foi exatamente o que os filisteus fizeram. Davi havia sido consagrado rei, ele
estava entusiasmado, né? Segundo a lei, ela devia então ser conduzida nos ombros e durante aquele tempo que ela ficou ali na casa de Abinadab, muita coisa aconteceu. Davi foi consagrado rei, ele anelava por Deus, ele queria a presença de Deus, ele amava o Senhor e queria trazer a arca para Jerusalém. Então ele levou uma carruagem. Ele levou uma carruagem até a casa de Abinadab, na melhor das intenções. Na verdade, ele fez a mesma coisa que os filisteus. Ele colocou a arca nessa carruagem e levou ela para Jerusalém. Uzá ia na frente, ia atrás e Aiô ia na frente. Eles eram os descendentes de Abinadab, possivelmente seus netos, né? Eles iam conduzindo esse carro com a arca da aliança. Aí a arca tropeçou, talvez uma roda tenha quebrado. E quando Uzá olhou, a arca ia cair no chão, ele segurou com a mão. Aquilo acendeu a ira de Deus e ele foi ali fulminado diante de Deus. Isso mostra um certo zelo de Uzá com as coisas do Senhor. A arca da aliança ia cair, ele amparou com a mão. Mas ele era um levita. O levita conhecia a lei e não poderia tocar. Muitos de nós têm dificuldade, e eu me identifico com Uzá. A gente se acostuma com a lei, com as coisas da casa de Deus. Isso é perigoso. A gente se acostuma com a religião, faz todo dia uma coisa, vai todo dia para o culto, todo dia pega a Bíblia, todo dia faz a devocional. É um perigo as coisas ficarem mecânicas. A gente precisa de um avivamento do Espírito de Deus todo dia. Eu gosto daquela música, eu quero voltar ao primeiro amor. A gente precisa se acostumar com o avivamento de Deus. A gente não pode se acostumar, a gente precisa pedir o avivamento todo dia. A gente precisa estar atento às coisas de Deus, à novidade de Deus. Jesus está voltando. Por falta de conhecimento ou porque por costume, enfim, Uzá foi descuidado e por essa irreverência, a Bíblia é clara aqui, por essa irreverência, Deus o fulminou ali na frente dele. A gente tem essa dificuldade porque muitas vezes a gente tem o mesmo ponto de vista dele, né? O ponto de vista de Uzá. Fazemos as coisas mecanicamente, por outros interesses que não por amor a Deus. Tendemos às vezes reduzir a Deus a um símbolo de boa sorte, guardar em uma caixinha, né? Durante 20 anos essa arca ficou ali na casa de Abinadab. Uzá cresceu vendo aquela arca. Interessante que não há um só registro na Bíblia de que a presença daquela arca naquela casa tenha alterado a rotina deles, tenha feito alguma coisa na vida deles, tenha tido alguma coisa de diferente na vida de Abinadab e daquela família. Eles eram guardiões e ponto. Aí entra então na história a pessoa principal, o nosso personagem novo. Surge do nada um sujeito que ninguém nunca ouviu falar, um tal de Obed-Edom. Davi teme a Deus. Aqui no verso 9 diz assim: Davi temeu então ao Senhor e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca para a cidade de Davi, para Jerusalém, mas a fez levar à casa de Obed-Edom, o geteu. Ele teme levar a arca do Senhor. Ele teme porque ele percebe primeiro que Deus ficou irado, e ele teme porque ele vê que Deus está matando. Né? Como é que ele vai levar a arca desse jeito? Deus tem o controle de tudo, e o próprio Deus guia Davi e conduz a casa de um sujeito que ninguém nunca tinha ouvido falar, Obed-Edom. O nome de Obed-Edom significa servo de Edom. Parece que Deus havia decidido que naquele momento ele não ia habitar nem no meio de sacerdotes e nem na casa de um rei. Ele ia ficar na casa de um ilustre desconhecido. Deus tem esse olhar e esse amor desconcertante que torna riquíssima a história de um homem que aparece do nada e muda a vida de todo mundo, inclusive a própria vida, a vida de si mesmo. Ele quer mudar a minha e a sua vida. Ele quer tirar a gente ali, ó, pensar a gente assim, ó, do meio da história, do dia a dia, do cotidiano, e mudar a nossa história e a história das pessoas à nossa volta. Deus parece que como que cansado do sistema e da maneira como as coisas estavam sendo levadas, escolheu alguém sem status, alguém sem posição. Obed-Edom, seu nome significa servo de Edom, geteu, podia se referir à cidade dos filisteus, né, Gate. Em Crônicas ele já é referido como levita. Ele conhecia e temia a Deus de alguma forma. A tragédia de Uzá trouxe vida a Obed, né?
E porque quando Deus quer, é assim, entendeu? Quando nós queremos a presença dele sinceramente, ele derrama graça onde jamais houve uma perspectiva de mudança. Quando ninguém mais queria saber da arca, ele assume um comportamento radical com Deus e ele se torna um modelo, mesmo sem querer, porque a nação precisava. Obed teve coragem, pois que homem, diante de um funeral de alguém que acabava de ser fulminado pela arca, ia querer colocá-la dentro de casa? Ele arriscou a própria vida e a vida da sua família. E é exatamente isso que acontece quando a gente pega a presença de Deus e coloca dentro da nossa casa, dentro da nossa família. O evangelho não é fácil mesmo, irmãos, nunca foi. Ele traz marcas, ele traz perseguições, ele trouxe ao longo da história a morte para algumas pessoas. Exercer os dons não é fácil, nós arriscamos a nossa reputação, nós perdemos muitas vezes o nosso círculo social, nós perdemos os programas aí fora, às vezes nós perdemos até a nossa popularidade, mas Obed-Edom não estava ligando para isso não. Ele não se arriscou apenas, ele teve a vida transformada. É impossível, gente, a presença de Deus entrar na nossa vida e ela continuar do mesmo jeito. A vida de Obed não continuou do mesmo jeito. 3 meses, irmãos. 3 meses. Foi o que bastou para a vida dele ser transformada. 3 meses é o que falta para acabar o ano. Outubro, novembro e dezembro. Foi o que aconteceu. Eu não sei se é isso que falta para Deus transformar a minha vida e a sua. Mas foi o que bastou para transformar a vida dele. Também não sei se foi outubro, novembro, dezembro ou abril, maio e junho. Mas eu sei que foi necessário para mudar a vida dele, abençoar, transformar a vida dele e tudo que ele tinha. Todas as pessoas à volta dele. Primeiro houve uma restauração sentimental na vida de Obed-Edom, porque a mulher dele engravidou e teve filhos. 1 Crônica 26, 4, 8 relata o nome dos 8 filhos dele. Cada filho tinha um nome que expressava a amizade e a gratidão de Deus a Deus e a amizade dele com Deus, o significado do nome de cada filho. Segundo, houve uma restauração material e financeira, está lá em 2 Samuel 6,12. Toda a colheita, todas as terras, as verduras, tudo que ele tinha prosperou. Em terceiro e o mais importante, a sua vida espiritual deu uma guinada. Ele deixou tudo para seguir a arca. Primeiro, ele se torna porteiro. 1 Crônicas 15, 18 mostra isso. Depois, ele se torna músico. 1 Crônicas 15, 21, ele é alçado à condição de músico. Em 1 Crônicas 15, 24, nós já vemos Obed-Edom como guardião da arca. Em 1 Crônicas 16, 5, ele já se torna ministro de adoração liderado por Asaf, o salmista. E depois, em 1 Crônicas 16 a 38, nós encontramos o incansável adorador Obed-Edom, liderando 68 pessoas e guardião dos tesouros do templo. É assim que a presença de Deus faz. Ela muda a nossa rotina, ela muda a nossa vida, ela muda a nossa vida profissional, ela muda a nossa perspectiva social, econômica, a nossa visão do mundo. Ela nos enche de sede de Deus, ela nos leva ao inimaginável. Ela muda a nossa trajetória e nos coloca numa trajetória de crescimento, impactando as nossas vidas, da nossa família até o nosso país. Foi o que aconteceu com Obed quando Davi soube da bênção do Senhor sobre a casa dele. Ele imediatamente se preparou, ele foi, se arregimentou, trouxe os levitas que corretamente com os varais colocaram nas suas costas a arca e a pé foram louvando, adorando com todas as suas forças até Jerusalém com a arca de Deus e entraram em um grande avivamento tomou conta da cidade. Hoje o Senhor está diante de nós, colocando novamente 2 caminhos para que nós escolhamos. Um caminho como o de Abinadab, sem riscos, sem sair da zona de conforto, sem passar às gerações futuras o temor do Senhor, sem anunciar a salvação e a volta de Jesus que é iminente, os sinais estão se cumprindo, e outro de desafios, cheio de riscos, cheio de emoção, cheio da presença de Deus, que transforma, que nos eleva, que generaliza mesmo a bênção de Deus para nós e para tudo e todos à nossa volta. Eu vou buscar esse caminho de Obed-Edom. E você? Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor ainda investe em nós, Senhor. O Senhor ainda coloca diante de nós opções, Pai, porque o Senhor ainda quer avivar a nossa alma. Que essa presença do Senhor encha a nossa vida, Senhor. Que essa presença do Senhor nos torne adoradores de verdade. Que essa presença do Senhor nos transforme, Pai, e nos ajude a
mudar de degrau espiritual e nos torne anunciadores da tua palavra e impacte a nossa vida, a vida da nossa família, a vida dos nossos vizinhos, a vida do nosso trabalho, a vida do nosso bairro, do nosso país, Senhor. O Senhor está voltando, Jesus. Que a tua cruz possa ser anunciada, porque o Senhor ressuscitou e venceu ela. O Senhor está vivo e vai voltar. Que a gente possa ser esse agente de mudança, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por esse investimento. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a cumprir o teu ritmo. Em nome de Jesus.